Salmo 32 é o nosso texto desta manhã, e ele está combinando com o que nós vamos conversar nos próximos dias, na nossa série de estudos bíblicos sobre disciplinas espirituais. Hoje nós vamos estudar uma dessas disciplinas que nós somos convidados a nos envolver para o bem da nossa fé. Eu estou chamando de terapia ou teorapia perdida. Acho que eu criei uma palavra aqui, né, com esse O inserido no meio, apenas para chamar a atenção de vocês que, ao invés de simplesmente pensarmos numa terapia, lembrarmos que é uma terapia que Deus está envolvido. Deus, em grego, theos. Então, Theos seria aqui uma forma sutil de colocar Deus nessa terapia especial. É uma terapia divina. Ainda assim, ela está bastante esquecida pela gente. Estou falando da terapia da confissão dos pecados. E o Salmo 32 é sobre isso. E tem muitos outros textos na Bíblia que também falam desse tema. Versículo 5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais me ocultei. Eu disse, e a gente quase que pode cantar isso, porque a gente canta em toda a liturgia, né? Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Vem daí, né? Quando a gente fala que a liturgia está toda ela tirada da Bíblia, né? Aqui está um exemplo disso. Essa partezinha da nossa liturgia vem do Salmo 32. Bom, o tema tem a ver com isso, arrependimento. Quando a gente sabe que faz alguma besteira, quando a gente sabe que a gente falha e que é da nossa culpa, como é que a gente se levanta? Como é que a gente recomeça? Como é que a gente se levanta de uma queda não tão devastado e pior do que quando nós entramos, mas melhor, mais em paz? Como é que a gente faz isso? Vamos examinar essa passagem, então, sobre a ótica da confissão. Vamos ver a necessidade da confissão. Vamos ver o jeito de se confessar, boas práticas de confissão. E, no final, um ingrediente secreto, que é aquilo que sucede à confissão, aquilo que vem depois que a gente confessa. Primeiro, a necessidade da confissão. Gente, não dá para ignorar. É fácil correr para o meio do Salmo e passar por cima dessa primeira parte, mas ela é importante. Versículo 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Sempre lembro que bem-aventurado pode ser uma palavra que não é tão usada hoje em dia, mas ela é muito forte, ela é muito significativa. Pensa num bem-estar total, né? Pense na mais profunda satisfação. É isso. Isso é ser bem-aventurado, estar bem em tudo, absolutamente tudo. O Salmo diz que bem-aventurado é aquele a quem é perdoado. É o que Davi está dizendo. A pessoa que vai ter a vida mais doce, a pessoa que vai ter a vida mais plena, a pessoa que vai ter a vida mais prazerosa, em todos os sentidos, é a pessoa que é perdoada. E Jesus fala disso também, especialmente, lembro de uma passagem lá em Lucas capítulo 7, quando ele se encontra lá na casa de um líder religioso, né, e Simão, e lá naquela casa ele é interrompido por uma mulher de rua, né, uma pecadora, que entra na casa, interrompe lá o jantar especial, e o Simeão, que é o anfitrião, ele é meio duro, ele é meio distante, ele é bem burocrático, ele trata Jesus assim cheio de melindres, mas essa mulher se joga aos pés de Jesus. Vocês lembram da história, né? Ela se joga aos pés de Jesus e ela lava os pés de Jesus com as lágrimas dela, né? E ela seca os pés de Jesus com os seus cabelos. E o Simeão olha para aquilo e se escandaliza. Como é que pode uma coisa dessa? Ele quer meio que parar aquela cena. E ele recebe uma das maiores reprimendas da história da humanidade. Jesus diz para ele: Simeão, posso te dizer
por que ela é mais amorosa e cheia de vida do que você é? É porque quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem foi perdoado pouco na vida, não entende de amor. As pessoas mais compassivas, Davi fala as mais bem-aventuradas. Jesus diz as mais compassivas, as mais amorosas, são as pessoas que mais foram perdoadas na vida. Pense assim, de acordo à Bíblia, a gente pode identificar 3 tipos de pessoas. Há pessoas que se sentem que são boas demais para precisarem ser profundamente perdoadas. Elas dizem assim, eu não sou perfeito, de vez em quando até preciso de um perdãozinho aqui, um ali, mas é coisa pontual. Há outras pessoas que, por outro lado, estão no outro extremo. Elas pensam que são ruins demais, que são más demais, pecadoras demais, para serem profundamente perdoadas. E aí tem aquelas que sabem que precisam e são perdoadas. Se você sabe que precisa e você tem sido perdoado abundantemente, você está entre as pessoas mais felizes do mundo. Bem-aventurado. Agora, uma visão muito superior de si mesmo, ou uma visão muito inferior de si mesmo, vai te atrapalhar na vida. Vai impedir que você seja perdoado e vai te tornar uma pessoa mais dura, menos compassiva, menos apaixonada, como Jesus falou. Bom, eu sei que aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro alguém vai oferecer um contraponto. Vai dizer, mas pastor, esse papo aí de hoje, essa conversinha velha de perdão, de culpa, de pecado, de penitência, isso já não está ultrapassado, pastor? A igreja não deveria desistir de falar dessas coisas? Culpa não era um problema da geração dos nossos pais, dos nossos avós? Pastor, as sociedades antigas eram assim, cheias de moralidades e tal. Hoje a gente faz cada um o que quer, cada um cria a sua própria história, a sua própria identidade. Nós não temos os mesmos problemas, pastor. Ouso argumentar. Não é tão simples assim. Notem no versículo 1, Davi não apenas diz que é bem-aventurado aquele a quem a transgressão é perdoada. Ele também diz, bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto. Davi fala da necessidade de cobrir, deliberadamente fazendo uma referência a Gênesis capítulo 3. O que acontece em Gênesis capítulo 3 com Adão e Eva? Assim que eles violam a lei de Deus, uma necessidade instantânea. Eles precisam se cobrir. Eles precisam cobrir as suas vergonhas, a sua nudez. Eles precisam encontrar alguma coisa e, de uma forma até irônica, eles buscam folhas de figueira para se tapar, para ocultar quem eles se tornaram, o que eles fizeram. Desde então essa necessidade existe. Necessitamos ser cobertos. Não conseguimos aguentar sem algo que nos tape. Isso é endêmico. E todas as gerações, não apenas os antigos, todas as culturas, não apenas a oriental, a ocidental, todas as sociedades sofrem disso. Eu acho que ninguém provou isso melhor do que Jean-Paul Sartre. Vou fazer uso de um campo aqui não bíblico. Em sua obra O Ser e o Nada, ele tem uma famosa ilustração, talvez você já ouviu ela, onde ele diz assim,
Imagine que você está num quarto e você vê um buraco de fechadura. Conhece essa? E você vê uma luz que passa pelo buraco. E quando você se agacha para ver, através do buraco da fechadura, você vê pessoas fazendo coisas e elas não sabem que você está olhando. Um pouco tipo assim, assistir reality, né? Um programa de televisão. O que pode ser mais, pergunta Sartre, mais empoderador, mais satisfatório do que ser um observador não observado? Você pode ver eles, mas eles não podem ver você. O poder está com você. Você está no assento do piloto. Então, na ilustração, de repente, assim como você está olhando pelo buraco da fechadura e se sentindo muito bem, você ouve um barulho, olha para trás e vê outro buraco de uma outra fechadura. E você vai até ele. E você se agacha e você vê que o que você está vendo, o que você está olhando pelo buraco da sua fechadura, outros estão fazendo o mesmo com você. Outros estão observando você observar os outros. A tua observação está sendo observada. Agora, por um observador que também não está sendo visto. Você agora é o sujeito. Perdão, você agora é o objeto, não o sujeito. E nessa hora você é desumanizado. E é impossível de aguentar, diz Sartre. Por quê? Porque Sartre diz que não há nada mais desumanizante que ser tirado do controle do que as pessoas sabem e veem de você. Porque se você for descoberto, se você for destapado, porque se alguém tiver acesso completo aos teus pensamentos, ao que você está fazendo, a como você está vivendo, sem que você saiba, sem que você controle, isto é profundamente desumanizante. Não conseguimos aguentar. Por quê? Bom, Sartre é um tipo de existencialista. Ele não acredita necessariamente em absolutos morais. Ele não acredita necessariamente que nós precisamos viver de acordo a algum critério, algum padrão de alguém. Ainda assim, Sartre diz que é absolutamente endêmico em cada ser humano esse desespero de ser coberto. Não queremos que as pessoas vejam quem nós somos. Não queremos que elas vejam o que pensamos e o que fazemos. Por quê? Sartre está dizendo que se alguém tiver este tipo de acesso, eles vão ver coisas que nós nos envergonhamos. E não podemos aguentar que alguém saiba de alguma coisa sobre nós, que alguém nos flagre fazendo coisas erradas. Coisas que a gente disse, coisas que a gente fez, coisas que a gente pensou. A gente não pode aguentar que o outro veja isso. E não é, na opinião de Sartre, porque a culpa e a vergonha bate porque nós não conseguimos viver de acordo com o padrão de alguém, o standard de outros. É porque nós não conseguimos viver nem mesmo de acordo ao nosso próprio padrão. Mesmo que você tire Deus e o absoluto da equação, a vergonha segue te perseguindo, porque somos incoerentes, somos contraditórios de acordo ao nosso próprio padrão. E Sartre tem razão. Não importa o quanto a gente disfarce, não somos as pessoas que nós dizemos que somos. Passamos longe, passamos léguas. Não somos as pessoas que reivindicamos ser. Nunca seremos. Nunca. E é exatamente por isso que todos os seres humanos, quer creem em Deus ou não, terão, gente, em qualquer geração,
problemas com culpa e com vergonha. Admitindo ou não, cada pessoa está desesperadamente necessitada de ser coberta, de ser tapada. Alguém precisa vir e fechar os buracos da fechadura para que ninguém possa acessar o que a gente faz quando a gente pensa que ninguém está observando. Isto é verdade, independente de quando você vive, qual é a sua cultura, qual é a sua geração. E é por isso que um outro autor, Franz Kafka, vai falar sobre as pessoas de hoje em dia de uma forma bem cirúrgica. O estado em que nós nos encontramos hoje é que nós nos sentimos pecadores, independente de culpa. Isso está em seu diário. É brilhante, ele está dizendo o quê? Não temos o conceito de culpa, mas não trabalhamos mais com isso, colocamos para debaixo do tapete, somos mais sofisticados, rimos quando alguém fala para a gente de pecado, de culpa, de necessidade de confessar, e ainda assim não conseguimos nos livrar da sensação de que tem algo absolutamente errado com a gente. Não creio mais no céu, não creio mais em Deus, não creio, rejeito a doutrina do pecado, mas ainda assim não consigo calar o barulho da voz por dentro da fechadura do coração, que não para de nos chamar de fracassados, de incoerentes. Por que isso sempre volta? Por que isso está sempre diante de nós? Por que não podemos aceitar críticas? Por que quase nos matamos para construir uma imagem de bem-sucedido na vida? É a cobertura que a gente faz. É o jeito da gente se esconder. É um jeito de tentar lidar com o que está errado com a gente. E aqui está a importância do que Davi está dizendo. Bem-aventurado quem achou o caminho. Bem-aventurado quem sabe onde encontrar a cobertura. Não seria bom demais para ser verdade? Não traria mais qualidade de vida para a gente? Descanso, paz. Não ter que cobrir a nós mesmos o tempo todo. Não ter que nos defender o tempo todo da acusação, do juízo, da crítica das pessoas. E não ter que nos preocupar com o que nós vemos no espelho todos os dias. Porque temos que aparentar, porque temos que construir essa imagem de sofisticado, de suave, de sabido, sabendo lá no fundo que nós não somos. Não precisar ter pânico de ser exposto. Não seria o máximo se Deus pudesse nos cobrir? Ser perdoado. Vamos em frente. Boas práticas da confissão. O texto nos sugere alguns exercícios para nós confessarmos os nossos pecados. Como confessar? Isso se aplica tanto em nossa confissão a Deus, como também em nossa confissão com outras pessoas. Primeiro, a confissão, ela nos convida a diferenciar entre culpa falsa e culpa verdadeira. Precisamos, para viver neste mundo, a habilidade de diferenciar uma coisa da outra. No versículo 5, diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. No Salmo 51, Davi diz a mesma coisa: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente. O que o Davi está nos dizendo? Eu encontrei a diferença, a forma de julgar entre culpa falsa e culpa verdadeira. A mente de Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus. E nós aprendemos isso no catecismo. Lutero insistia que deveríamos, para o bem da nossa confissão, examinar sempre a nossa vida à luz dos 10 mandamentos. Porque nem toda culpa é verdadeira. Algumas pessoas ficam culpadas desnecessariamente, desproporcionalmente, com pouca coisa. Existe um sentimento de culpa que precisa ser resistido, não tenha dúvidas. Porém, também há uma culpa legítima, que precisa ser enfrentada.
Não apenas porque você é incoerente diante dos seus próprios padrões, mas porque o padrão de Deus nos revela isso. Confessei a Deus o meu pecado. Isso é avaliar a minha vida como uma régua. Não o que os nossos pais dizem, não o que os nossos melhores amigos dizem. A opinião das pessoas é importante, claro, mas é o que Deus diz. Não é nem o nosso coração que nos diz o que está certo ou errado. Não dá para confiar no nosso coração. Nossa consciência não deve ser o nosso guia, porque ela nem sempre nos acusa direito. Precisamos de um critério mais preciso. Palavra de Deus. Visitá-la com sinceridade. Visitá-la sozinho. Visitá-la com amigos. Lê-la com outras pessoas. E ler a Bíblia não apenas para o nosso favor, mas ler ela contra a gente, buscando ajuda para que ela dê o diagnóstico onde estamos nos equivocando. Reconheço o meu pecado contra ti, diz Davi. É só quando a gente se compara com a régua de Deus que a gente tem as condições de examinar se a culpa que eu estou sentindo é ou não é verdadeira. Se eu preciso ou não preciso confessar aquele suposto erro. Segundo ponto, diferenciar entre contrição e autopiedade. Versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste, olha isso aqui gente, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Segunda parte aqui. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Parece redundante. Iniquidade e pecado não é a mesma coisa? Por que Davi reforça que o Senhor perdoou a maldade do seu pecado? Depois da confissão, o Davi é levado a dizer algumas coisas bem interessantes no versículo 8 e 9. Ele diz, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Não sejam como o cavalo ou como a mula, que não têm entendimento e só são dominados com freios e cabrestos. Vamos pegar essa ilustração de Davi aqui, o cavalo ou a mula. A mula vai no seu caminho, né? Daí ela se distrai com algo na sua esquerda e ela vira para lá. Aí ela recebe um chute. Ouch. E ela volta para o caminho. Aí ela anda mais um pouco. E ela vira de novo para a esquerda. Porque ali tem alguma coisa que ela quer. Mais um chute. Ouch. E ela volta para o caminho. Sabem por quê? Essa mula ainda quer ir para o lado da esquerda. Então ela finalmente, depois de mais uma tentativa de ir para a esquerda, ela recebe um chute bem forte. Pronto, agora ela não vai virar mais para a esquerda. Por quê? Ela está lamentando a dor do pecado dela. Ela está lamentando o chute que ela levou pelo seu desvio. Ela lamenta a consequência, porque ela é uma mula. Ela não consegue entender o coração do seu mestre. Ela não enxerga a gravidade do seu pecado. Ela muda porque ela está com pena de si próprio, a autopiedade. Ela muda, só que ela muda temporariamente, porque ela está mudando por autopiedade, não vai demorar muito para ela se esquecer do chute. E ela vai voltar para aquele padrão de novo e de novo fazer o que é errado. E é por isso que a mudança do comportamento não ocorre. Ela não vê o pecado como iníquo, como mal em si mesmo. Ela não vê, por assim dizer, a pecaminosidade do seu pecado. Ela vê o perigo do pecado, o chute. Ela vê a inconveniência do pecado. Mas isso não é confissão. Ela pode dizer as palavras, mas ela não está confessando. Não há arrependimento. Terceiro ponto.
mudar a perspectiva do que é confissão. Eu coloquei num dicionário da Bíblia a palavra confissão, e no grego, lá no Novo Testamento, a palavra é homologel, que é bonita a palavra, porque é uma palavra que nos mostra que na Bíblia confissão é mais que verbalizar algo. Homologel é se aproximar de alguém e concordar e ver as coisas da perspectiva daquela pessoa. É um esforço emocional, por assim dizer. Tanto quanto possível, num ato de imaginação, colocar-nos no sapato da pessoa contra quem nós pecamos. Quantas vezes a gente confessa assim o nosso pecado? Olha, se eu te ofendi, se eu fiz alguma coisa de errado, me desculpa. Se eu te machuquei, me desculpa. Só que quando a gente confessa dessa forma, a gente está se negando a se dar o trabalho de admitir que ofendemos a pessoa exatamente. Nós não estamos nos dando o trabalho de nos colocarmos na situação do outro. Só o que nós queremos é talvez que alguém não possa nos acusar que a gente não confessou. Por outro lado, se eu falar assim, meu irmão, minha irmã, eu mal posso imaginar, mas eu tentei, mas eu não consegui. Mal posso imaginar como você deve ter se sentido pelo que eu fiz. Por isso eu estou de verdade te pedindo perdão. Aí estamos confessando. Aí estamos curando a relação. Aí estamos fazendo o homologel. Porque aí nós estamos nos colocando no lugar da pessoa. Isso a gente pode fazer com alguém, isso a gente pode fazer até mesmo com Deus. Não é impossível dizer para Deus, Senhor, eu não tenho condições de imaginar. Estou tentando, mas não consigo nem imaginar como o Senhor deve se sentir. Ter criado alguém, ter sustentado esse alguém a cada minuto da sua vida, dar tudo para essa pessoa e ser ignorado. Mas eu reconheço isso. E eu sei que eu devo te machucar demais. Por favor, Senhor, me perdoa. Quarto, assumir a responsabilidade. Novamente, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu não escondi, diz Davi, eu abri o jogo. Eu assumi a minha responsabilidade, sem desculpa esfarrapada. Não estamos confessando se a gente diz assim, eu fiz, mas ele fez também. Eu fiz, mas o que você fez também foi errado. Meu erro foi 30%, o teu foi 70%. Ok, pode ser. Pode ser que duas pessoas possam ter compartilhado do erro, mas confesse os teus 30% e deixe os outros 70%, deixa para lá. Deixa que Deus resolve com a outra pessoa. Arrependimento e confissão começam quando a gente para de transferir culpa. Tu isso, tu aquilo. Um último ponto de boas práticas para confissão. Deixei isso para a última parte, mas é a mais importante na verdade. Como é que Deus pode nos perdoar quando nós confessamos? Porque o Davi faz uma afirmação incrível. Ele diz, confessarei ao Senhor e Ele me perdoou. Davi não diz, confessei e talvez Ele me perdoe. Davi não diz, confessei o meu pecado e Deus vai pensar. Vai analisar se eu mereço ou não mereço o perdão. O Davi, ele tem certeza. Confessei e tu perdoaste. E aí talvez valha a gente voltar para o versículo 2. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Se deram conta? Deus nos perdoa porque Ele não atribui, porque Ele não contabiliza o que nós fizemos contra Ele.
Imagina assim, você tira uma nota baixa na escola, numa prova, e o seu professor vem e lhe diz, sabe de uma coisa? Tenho uma boa notícia para você. Não vou contabilizar esta nota na sua nota final. Ou então você comete um erro no seu trabalho, e o seu chefe lhe chama e diz assim, sabe de uma coisa? Eu não vou registrar esse erro na tua ficha. Não vou contabilizar. É o que Deus faz quando nos perdoa. Ele não contabiliza na nossa conta. O nosso pecado não interfere na nota final. Como é que isso é possível? Versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação. Olhem isso, gente. Vimos como todo mundo, todos os seres humanos de todas as épocas precisam de cobertura. Alguém que nos esconda. E Davi está nos dizendo no versículo 7, Deus é quem nos esconde. Deus é o nosso esconderijo. Mas como podemos esconder em Deus se o nosso problema é que por causa do nosso pecado nós temos que nos esconder de Deus? Como podemos nos esconder de Deus em Deus? Como Deus pode ser aquele que nos cobre? Você sabe a resposta. Mateus leu hoje para a gente no 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus deu a Jesus o status de pecador que era nosso. Deus contabilizou, Deus atribuiu a Jesus como pecador, para não ter que atribuir a nós. Jesus lá na cruz, nu, totalmente exposto, totalmente vulnerável, sendo avergonhado, sofrendo, morrendo publicamente, as pessoas zombando dele. Ali foi a desumanização total. Ali foi a exposição total para que nós fôssemos vestidos. Por isso, na nossa oração de confissão, além de nos preocupar com a falsa culpa, com a autopiedade, além de nos preocupar de não apenas verbalizar uma confissão, mas de nos colocar no lugar do outro e de assumir nossa responsabilidade, além de tudo isso que é importante, a nossa confissão deve estar baseada no que Cristo fez. A nossa oração deve sempre fazer essa referência. Pai, perdoa-me, aceita-me pelo que Cristo fez. Não é assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa, olha para mim, quão triste eu estou. Olha para mim, Senhor, como eu estou chorando. Olha para mim, Senhor, de agora em diante, olha aqui a promessa que eu te faço, eu não vou cair, eu vou me entregar totalmente a você. Não. Senhor, me perdoa. Não por quanto eu estou chorando. Chore. Chorar faz bem. Mas o perdão não vem pelo teu choro. Faça promessas. Isso faz bem também. Mas não é as tuas promessas que vão dar o perdão. Senhor, me perdoa por causa do que Cristo fez por mim. Porque nele o meu pecado foi imputado, foi atribuído. Ele é o nosso lugar seguro. Ele é o nosso esconderijo. Como a gente precisa saber disso, gente? Porque se Cristo não for o nosso esconderijo, outra coisa vai ser. Pode ser que a gente se esconda no nosso currículo. Pode ser que a gente se esconda na opinião dos outros. Pode ser que a gente se esconda numa rotina frenética. E nenhuma dessas coisas vai nos esconder de fato. Nenhuma delas pode e vai nos perdoar. Um último ponto que eu gostaria de trazer para vocês, bem rápido, é o que vem depois da confissão. O que sucede depois que eu confesso. Tem
algo que na igreja cristã se soma à confissão. Isso é chamado de absolvição. Já ouviram falar? Ouso dizer que também está esquecida, também está bastante desvalorizada. O velho pastor Rod Rosenblatt conta uma história de uma mulher de meia idade e ela precisava da ajuda do seu pastor. Aí ela foi até o seu pastor e lhe disse: pastor, eu fiz um aborto há alguns anos atrás. Ok, disse o pastor. E eu preciso lhe falar sobre o homem com quem eu me casei recentemente. Está bem, disse o pastor. Bem, nós nos encontramos há um tempo atrás, começamos a namorar, e eu pensei, eu preciso falar para ele que eu cometi um aborto. Mas eu não consegui, pastor. Aí a relação foi ficando mais séria. E eu pensei, eu preciso falar agora que a relação está mais séria sobre o aborto. Mas eu não consegui. Depois de um tempo, ficamos noivos e eu pensei, bom, agora no noivado eu vou precisar falar. Que eu tenho essa mancha na minha vida, eu cometi um aborto. Mas eu não consegui, simplesmente eu não consegui. Então agora, depois de alguns meses casados, eu pensei, eu realmente preciso falar para o meu, agora, esposo, sobre esse aborto, mas eu não tenho conseguido contar, pastor. Eu não sei o que fazer. O pastor disse, bom, você sabe, nós temos uma cerimônia para esse tipo de dilema. Qual é, pastor? Se chama confissão e absolvição. E assim eles fizeram. Confissão e absolvição privada, pessoal, individual. Onde a pessoa confessa o seu pecado para alguém, pode ser o pastor, pode ser um irmão. Segundo Coríntios, Mateus leu hoje, disse, somos ministros da reconciliação. Fomos enviados em nome de Cristo para reconciliar as pessoas com Deus. E a pessoa confessa isso para alguém, pode ser o pastor. E essa pessoa, o pastor, por exemplo, em nome de Cristo, ou pode ser você, em nome de Cristo, ouve a confissão da pessoa e você tem o privilégio, a autoridade e o poder do ofício das chaves, tal qual foi dado por Jesus em Mateus 16, de declarar, de perdoar a pessoa ali, como se o próprio Cristo estivesse diante dela, através de você, falando para ela, vai em paz, teus pecados foram perdoados. E quando isso acontece, morreu. Aquilo já não existe mais. Levanta a cabeça e vai em frente. Passou. Quando eles concluíram, o pastor e a mulher, aquele momento de oração, aquele ritual, a mulher falou para o pastor, obrigado, pastor. Acho que agora eu tenho finalmente coragem para falar ao meu esposo sobre o meu aborto. Nisso o pastor respondeu, que aborto? Esse é o poder do Evangelho. Essa é a força da graça de Deus. E a importância da confissão e da absolvição. Por causa de Jesus, os pecados que você não consegue esquecer, Deus não se lembra mais. Você foi vestido com um manto branco,
do perdão de Cristo. E o perdão de Cristo é pleno, é completo, é total, sem condicionais, sem sis, sem is, sem mais. Você está limpo, está consumado. O seu pecado, depois de uma confissão, depois de uma absolvição, o seu pecado é jogado no mar do esquecimento de Deus. Que aborto. Amém.